Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Então vamos começar, né? Apocalipse 11 hoje. Apocalipse 11. Hoje eu acho que dá para nós vermos 11 e 12. 11 e 12. Glória a Deus. Antes de lermos o texto, é bom lembrar que nós estamos vendo um texto que João escreve desta maneira. Ele vai escrevendo, vai falando sobre fatos, de repente ele para aqui e volta aqui e começa de novo. Aí para aqui e volta aqui. Então, não são fatos continuados na sequência. Há coisas que são, como eu já fiz aqui outro dia, concomitantes assim. Enquanto está acontecendo uma coisa, está acontecendo outra, que não está sendo relatado ao mesmo tempo. Quando ele termina esse relato aqui, ele volta e relata outros fatos. E é isso que acontece com o capítulo 11, que nós vamos ver agora. Então, quando você lê o capítulo 11, você pode voltar lá no começo de Apocalipse, lá no capítulo 4, porque fatos que estão registrados no 11 são fatos que se dão a partir, junto com os fatos que se dão a partir do capítulo 4. Entenderam? Por exemplo, eu vou citar mais um exemplo, que às vezes eu fico achando que as pessoas não entenderam direito. Eu estou contando uma história. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Assim, rapidinho, alguma coisa para ilustrar bem. Então eu digo assim, lá no não sei aonde havia uma carreira de pés de manga. Mangueiras, tinha manga rosa, tinha manga espada, tinha manga bourbon, tinha outra manga e tal, e tal, e tal. E a gente sempre ia lá e trazia um saco cheio de manga rosa e tal. E essas mangas eram muito boas, mas tinha perigo, porque se os animais ingerirem o caroço, pode engasgar um animal e morrer e tal e coisa. E aí eu conto uma história que um animal engoliu lá uma manga e quase morreu com ela e tal, e tal, e tal. E quando eu termino de narrar essa história, eu volto lá no começo e digo, uma certa feita, a gente foi lá e carregou essas mangas e tal, e essas, como tinham os caroços menores, não fazia mal para os animais. Eu contei uma história, voltei lá no começo e contei outra história paralela com aquela, que aconteceu junto com aquela. É isso que João está fazendo aqui. Ele conta uma história, e depois ele para lá na frente da sua narração, volta e começa a contar de novo uma outra história que se deu paralela àquela. Então vamos ver o que diz aqui o capítulo 11, pensando nesta forma de escrever de João o evangelista. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses dá quanto tempo em anos? Faz a conta aí para mim. 3 anos e meio. Será que esses 3 anos e meio é algo revelador? Acho que sim, né? Lembra que nós falamos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos, o período todo da tribulação e tal, né? Está batendo aí. Pois bem, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias dá quanto tempo? 1260 dias. Dá quanto tempo? 1260 dividido por 30, né? 12 por 3 dá 400 para 6, 6. Faz 3 12 para 12 nada. Abaixo do 0, 60 por 30 dá 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6, 6 nada. 42 meses. 42 meses. Mais os outros 42, igual? 7 anos. Agora, vamos ver esses 7 anos, vamos ver se esses 42 mais 42 estão ligados, ou se essas 2 testemunhas estarão aqui na primeira parte da tribulação apenas.
Por que eu estou colocando isso? Porque eu vou tentar mostrar o fundamento daqueles que acham que a igreja vai ficar aqui até o meio da tribulação e depois vai ser arrebatada 3 anos e meio depois que começou a tribulação. Eles se baseiam nesses textos aí e dizem, olha, a igreja vai ficar, né, durante 3 anos e meio, haverão 2 testemunhas no mundo. Essas 2 testemunhas são a igreja e Israel. Eles dizem isso, a igreja e Israel. 3 anos e meio vão ficar aqui. Israel como testemunha do Deus do Velho Testamento e a igreja como testemunha de Jesus. Agora, depois de 3 anos e meio, a igreja que é testemunha de Jesus vai ser arrebatada, Israel fica para poder testemunhar agora do Messias que ela rejeitou e agora o aceitou. E vai sofrer 3 anos e meio depois no final dos 7 anos, Jesus volta e salva Israel e estabelece o milênio. Essa é uma ideia que existe, uma corrente que existe. Mas tem razões para dar interpretações. Aí você está vendo que se soma dá 7 anos mesmo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não, é uma interpretação literal, baseado nos 3,5 mais 3,5, nas 2 testemunhas. Supondo que as 2 testemunhas sejam a igreja e Israel. Falando de 2 testemunhas. Imagina-se, porque a Bíblia não diz quem são essas 2 testemunhas. Há quem diga que é o Velho e o Novo Testamento, que eu acho que não tem nada a ver. Há quem diga que é Moisés e Enoque. Há quem diga que é Moisés e Elias. Cada um fala uma coisa. Ninguém sabe quem são essas 2 testemunhas. Esse é o fato. Sejam quem for, essas 2 pessoas estão. Não, mas aqui nessa interpretação, as 2 estarão juntas. Israel testemunhando do Velho Testamento e a igreja testemunhando do Novo juntas. Depois de 3 anos e meio, um é tirado, fica só um, que é Israel, para reconhecer o Messias. Então, é por isso que eu acho que não bate muito bem. Por isso que eu não concordo que a igreja vai ficar até o meio da tribulação. Mas são ideias que surgem e a gente tem que comentá-las, né? Pois bem. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias é quanto tempo? Olha lá, 3 anos e meio, né? Vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O que significa vestido de saco? Em estado de humilhação. Vestido de saco em estado de humilhação. Então a ideia de que a igreja vai ser uma igreja poderosa, triunfante, que vai controlar o mundo, não tem muito sentido aí não, né? Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Eles dizem, há quem diga que é Moisés e Elias, por quê? Foi Elias que orou e não choveu por 3 anos e meio. Foi Moisés que mandou Arão estender a vara sobre o Nilo e ele se transformou em sangue. Então os sinais que aparecem aqui são os sinais de Moisés e de Elias. Há essa ideia, não sei se tem razão ou não. Ok, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Puseram-se de pé e caiu grande temor sobre os que os viram.
Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo, virá. Ok. Então, a minha maneira de entender esse texto, irmãos, é que serão 2 testemunhas, homens. Porque a Bíblia fala, aqueles homens terão isso, terão aquilo. Então, não é Velho Testamento e Novo Testamento, não é igreja, não é Israel, são homens. A Bíblia está dizendo que Deus vai separar 2 homens no período da tribulação, e eles estarão aqui e testemunharão poderosamente de Deus para este mundo. Então, no meu entendimento, são homens que vão estar aqui mesmo, não tem nada de segredo aqui, não precisa procurar novidade nenhuma. Alguém tem algum outro entendimento desse texto aqui? Se tiver, pode falar, não tem problema não. A gente está aberto para aprender mais. Oi. O irmão interpreta como Elias e Enoque, porque são os 2 que não morreram, que não provaram a morte. E depois disso vem o juízo. Elias e Enoque. Essa questão de Elias e Enoque, porque não morreram, a gente olha lá para o texto da transfiguração de Jesus e a gente vê que Elias e Moisés tinham já o mesmo corpo glorioso quando se encontraram com Jesus no monte da transfiguração. Então, tanto Elias, quanto Moisés, quanto Enoque, estão no mesmo estado agora, porque eles já tiveram seus corpos glorificados. Moisés experimentando a morte e Elias e Enoque não, né? Agora, essa corrente que o irmão está colocando aí, que pensa ser Elias e Enoque, dizem e fortalece o pensamento baseado no fato de que nem Elias e nem Enoque morreram e ao homem é dado morrer, então teria que vir para morrer. E aí, de fato, eles morrem e ressuscitam. Um é judeu e o outro não. De fato, Enoque não é judeu, só apenas o Elias que é, né? Da tribo de... Pois não. Exato, também não vamos morrer. Os vivos, os que ficarem vivos no arrebatamento, não provarão a morte, né? Não provarão a morte, serão transformados num abrir e fechar de olhos e estarão para sempre com o Senhor, né? Isto é a experiência que nós vamos ter, todos nós vamos ter esta experiência. Coisa boa, né? Esses jovens que estão aí, eu acredito que verão esse episódio aqui. Agora nós que já estamos assim de meio-dia para tarde, não vai ver não. Irmã Maria Helena Capdevila e eu, você não, tá tudo velho já, não vai ver mais. Nossa. Nossa. Agora essa moçada aí, jovem aí. Não, a senhora não, a senhora já está de meio-dia para tarde, igual eu. A senhora está com esperança de ser arrebatada, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Mas não tem para nós não, nós estamos muito velhos já. Nós vamos experimentar a morte. Ainda aqui, principalmente os que já estão carecas, esse não. Os que estão carecas, esses não. Aleluia! Glória a Deus! Eu sabia que ia uma encrenca aqui. De qualquer maneira vai ser, ou da sepultura ou daqui vai ser mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente fica brincando assim, mas isso que o Erci falou é que deve refletir a verdade sobre as nossas vidas. Se nós estivermos vivos, seremos transformados. E se estivermos mortos,
ressuscitados. Coisa gloriosa, né? Então vamos ficar firmes na presença de Jesus, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Glória a Deus. Agora que vocês aí, jovens, aí são mais privilegiados, isso são. Que são, isso são, né? Talvez nem sejam, porque talvez eles vão passar pelas dores que nós não vamos passar, né? Pois é. Pois bem, eu acredito que essa próxima geração, se a nossa não puder ver, a próxima geração vai ver esses acontecimentos aqui. Pois é. Não, mas só pode estar certo que lá no céu, depois do arrebatamento, o senhor vai voltar a ser aquele jovem que vai fazer assim com o cabelo aí. Vai acertar de novo. Tá certo. Glória a Deus. Então, irmãos, teremos duas testemunhas, pessoas, homens. Isto está definido. Essa história de Velho Testamento, Novo Testamento, isso é bobagem, né? O fato é que teremos duas testemunhas, homens, que estarão aqui no período da tribulação para testemunhar do poder de Deus. Serão poderosos, mas depois vencidos e em seguida ressuscitados e elevados aos céus. Mais do que isso não dá para a gente saber, porque a Bíblia não fala, só fala dessas duas testemunhas aqui. E lá no livro de Zacarias faz alusão a alguma coisa, mas não esclarece nada também. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou de jazer no mundo maligno, né? Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, trovões, vozes e terremoto e grande chuva de pedras. Então aqui há eu diria, um descortinar de uma nova era. Um descortinar de um novo tempo. E então essa revelação chega aos céus. Deus estabelece esta revelação. E os seres celestiais começam a se alegrar e a glorificar a Deus pela revelação que acabam de receber agora, né? Eles não sabem o dia nem a hora ainda, mas eles vão ter essa revelação e eles vão se alegrar muito e vai haver então uma grande festa. Bom, vamos ver aqui agora. Oi. Versículo 4. Versículo 4 aqui. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor Senhor da terra. E o outro é o quê? O 13. Naquela mesma hora houve grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos os 7.000 e os mais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A oração de Jesus, né, fala sobre isso. E graças te dou, Senhor do céu e da terra. É o mesmo. Não tem dúvida. Deus é Deus dos céus, é Deus da terra. E a terra virá a ser agora definitivamente restaurada de sobre o poder de Satanás. A terra será definitivamente restaurada e o Senhor reinará nos céus e na terra finalmente. Porque hoje o Senhor reina sobre nós, a igreja, né? O Senhor tem domínio sobre a igreja, mas o mundo jaz no maligno. Agora, quando o Senhor restaurar,
então ele será definitivamente Senhor dos céus e da terra. Ok? Será que esse espaço, um pouquinho, só esse tempo entre a sexta e a sétima trombeta, com o episódio das duas testemunhas, foi uma oportunidade dada ao mundo? Será que pode ser isso? Olha, esse tempo... Não, mas esse tempo entre as duas trombetas não é o tempo em que as duas testemunhas vão testemunhar. Eu repito a colocação que eu fiz lá. Enquanto estão acontecendo os selos, estão acontecendo as trombetas. Algumas, né? Eu já vi a sequência. E enquanto estão acontecendo isto, também está acontecendo a testemunha. Entende? Não é uma coisa atrás da outra, mas é concomitante. Certo? Não há um espaço de 6 trombetas, depois um espaço aqui e depois a sétima. Não. Essas 6 trombetas estão aqui e ele agora está relatando aqui as duas testemunhas e tal. E depois ele deixa isso e volta ao relato da sétima trombeta, sem os parentes, que isso aqui, na verdade, ele veio para cá. Esta lógica nós precisamos seguir, senão a gente se perde no texto. Não. Enquanto as trombetas... É a história paralela. Veja que elas testemunharam por 3 anos e meio, e enquanto as trombetas tocavam, enquanto os selos eram desatados, enquanto acontecia tudo aquilo que nós já vimos, também as duas testemunhas testemunhavam. Capítulo 12. Mais alguma dúvida aí? Sobre o 11? Hã? Então vamos para frente. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, ele devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Houve guerra no céu. Bom, vamos parar aqui, vamos comentar essa questão da primeira aqui. Ok. Esse é outro texto onde existe muita coisa para ver. Mas eu digo para os irmãos que tudo que se vê aí não passa muito de especulações, não. Porque as revelações não são claras ainda. Né? As visões de João não são muito claras. Não dá para a gente saber muito bem. Deixa eu pedir um dos irmãos para ler novamente o texto aí, e eu vou colocando algumas observações na lousa para mim. Por favor, vejam aí, alguém lê para mim até o versículo 6. Vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Lua sobre os pés. Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Coroa de 12 estrelas. Pode seguir. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Vai, pode seguir. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Pode seguir. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para
para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Pode seguir. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha do céu. Só até aí. Só até aí. Bom, escrevi rápido aí para dar tempo, né? Pois bem, aí nós temos algumas coisas aí, vamos ver. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Israel? Você acha que é Israel? Israel, é verdade. Agora, por que vestida de sol? Essa mulher é Israel, mas por que vestida de sol? Por que uma mulher vestida de sol? A aliança que ela tinha com Deus. Vós sois a luz do mundo. Israel é a nação que foi chamada por Deus para ser a luz do mundo. A mulher vestida de sol. Agora, tinha uma coroa com 12 estrelas. Quem são as 12 estrelas? As 12 tribos de Israel. Estava grávida e gritava. Não foi Israel que deu a luz ao Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, né? E um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. O que são 7 cabeças e 10 chifres? O Império Romano. Mas o Império Romano não acabou. O Império Romano já acabou. Cadê o Império Romano? Mas cadê o Império Romano? Ele não acabou? Uai, no ano 476, depois de Cristo, caiu a cidade de Roma, e o Império Romano desapareceu, e toda a Europa foi tomada pelos vândalos, godos, visigodos, e etc. e tal. Alarico se tornou o primeiro imperador não romano em Roma, né, o primeiro bárbaro, vamos dizer assim, e a partir daí a Europa virou uma coxa de retalho, e nós temos o período feudal, que é a Idade Média, e agora as repúblicas, os países que nós conhecemos hoje. Então o Império Romano desapareceu. O Império Romano está hoje restrito ao Vaticano, que é um pequeno pedaço de terra dentro da Itália. Que o Império Romano vai ser restaurado, vai ser restabelecido. Gente, o Império Romano, ele de fato não desapareceu, ele está aí hoje. Todo lugar onde há uma igreja católica romana, está um pedaço do Império Romano. Onde tiver uma igreja católica, apostólica romana, tem um pedaço do Império Romano. Porque a propriedade que está debaixo do templo católico é de Roma. Vocês sabiam disso? É de Roma. Então Roma é o menor país do mundo, mas ele também é o maior país do mundo. Por quê? Em extensão territorial num lugar só, ele é muito pequeno, mas em extensão territorial no mundo inteiro ele é muito grande. Vamos ver, aqui em Osasco, onde está Roma? Onde está o Império Romano em Osasco? A igreja de Santo Antônio, ali tem a outra igreja do 18, aqui na Rua da Estação tem mais, Piratininga tem mais, no Helena Maria tem 2, e assim vai. Existem as propriedades, os cemitérios, existem muita coisa. Tudo o que for da Igreja Católica Romana é do Império Romano. Porque o que sobrou do Império Romano é o que é da Igreja Católica hoje. Na Idade Média, a Igreja Romana tinha 1/3 das terras da Europa. 1/3. Dividindo a Europa em 3, 1/3 era da Igreja Romana. Depois ela perdeu, porque houve guerras e o Papa sofreu muito e foi subjugado e tal, e ficou só com aquele pedacinho que tem lá no Vaticano hoje. Mas, se você chegar em Israel, você vai ver quanta terra a Igreja Romana tem lá, ainda hoje, propriedade de Roma, muita terra.
A Alemanha tem muita propriedade romana ainda hoje. Qualquer lugar do mundo que você vai, qualquer lugar do mundo, existe propriedade romana lá. Então o Império Romano existe e não tem como dizer o contrário. O Império Romano hoje é o poder papal. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz um barulhão danado dizendo que o Papa é o anticristo, que o Papa é o falso profeta, que o Papa é tudo, né? O capeta, que o Papa é o diabo, que não sei o quê, e aquela coroa dele é a coroa de Satanás. Mas é tudo fantasia. O fato é que o Papa é um estadista, né? Religioso, e alguns deles foram bons homens, de boa, contribuíram com o mundo positivamente, outros contribuíram negativamente, né? E não tem nada desse negócio de Papa é o Satanás ou qualquer coisa parecida. Isso é fantasia, né? Isso é fantasia. Agora, que o Império Romano é hoje a igreja, que o Império Romano é hoje a igreja, Agora, 7 cabeças e 10 chifres. Esta interpretação é muito diversificada. 10 chifres dizem ser os 10 maiores países do mercado comum europeu. 7 cabeças. 7 cabeças seriam as grandes agremiações mundiais que se organizariam no final dos tempos. Teríamos 7 domínios. E seria mais ou menos assim. As Américas com o que a gente chama de ALCA agora, né? A Europa com o mercado comum europeu. Segundo, a Ásia, formando lá os tigres, o conjunto de países asiáticos, né? O terceiro. A África teria uma hegemonia na África do Sul, então seria o número 4, esta região. E a Oceania, que é a Austrália, o continente australiano, seria o número 5. Então seriam 5 domínios universais, 5 domínios grandes. Agora tem 2 poderes, que são 2 países, que estariam sobressaindo. Lembra aquele chifre pequeno que saiu lá no livro de Daniel, quem já leu? Então 2 países que sobressairiam nos últimos tempos, e se tornariam dominadores do mundo, formando então as 2 outras cabeças que não são domínio de povos, mas são dentro desses domínios dos povos, 2 que sobressaem, conforme diz o profeta Daniel. Então, na época da União Soviética, dizia os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética faria parte do mercado comum europeu no leste, e os Estados Unidos faria parte do mercado da América. A União Soviética quebrou. A União Soviética caiu. Então há quem diga hoje que é a China. Mas são especulações. Mas o Japão já quebrou agora, né? Agora quem está melhor que o Japão é a Coreia. Mas são países pequenos que não têm potencial de mundo. Quem tem potencial de mundo é China, é Brasil, é Estados Unidos, porque tem grande extensão territorial. A China tem a maior população do mundo, está concentrada na China, né? O exército chinês hoje, se fosse fazer uma guerra no mundo inteiro, o exército chinês hoje só com um grande poder de bomba para destruí-lo, porque no tirinho de coisa não derruba o exército todo, não. Não ia ter bala para derrubar todos eles. É gente que não acaba mais. Milhões e milhões de soldados. Exato, Uhum. Então, esse seria um dos 2 chifres que saem lá no livro do profeta Daniel. Nós não vamos lá no Daniel para não demorar, mas porque nós estamos vendo Apocalipse. Mas Daniel, ele fala sobre 2 pontas pequenas que sobressaem desses 5, tem mais 2 que saem depois e forma então 2. Interessante como o quebra-cabeça está sendo montado nos olhos de todo mundo e ninguém está percebendo. Mas o fato, irmãos, é que haverão 5 poderes, e dentro desses 5 surgirão 2 para governar sobre eles. Para governar sobre esses poderes.
Agora, por que eu estou colocando esses dois? Porque nós temos dois personagens interessantes aqui na Bíblia, que é a besta e o falso profeta. Né? A besta e o falso profeta, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então vamos deixar por enquanto a besta e o falso profeta para lá, porque nós vamos ver daqui a pouco, lá talvez na próxima semana. Agora, 1/3 das estrelas, se referindo ao dragão. Esse dragão vermelho aqui, quem é ele? Esse dragão vermelho. Vai, é o bicho. Então, eles têm 7 cabeças e sobre elas 7 diademas. O que é um diadema? Diadema é uma ostentação de força, de poder. Seria o brasão daquele país, entende? Tem o brasão de cada país, esses diademas são os brasões. Ok? Então, porque são nações mesmo, né? Agora, esse dragão, veja bem, é aquele que arrastou 1/3 das estrelas. Quem arrastou 1/3 dos anjos? Isso, ele mesmo. O dragão vermelho, a antiga serpente. Aquele cabra safado que vocês conhecem, né? Pois bem, ele parou diante da mulher para destruir o filho. Será que ele fez isso mesmo? Vamos ver. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? O rei Herodes foi incitado a matar, a destruí-lo. E José fugiu com Maria para o Egito. E Herodes matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi ou não foi? Então, Satanás parou diante de Israel para matar a criança, né? Que Jesus nascido, o infante, né? Não conseguiu matar o menino, né? Não conseguiu matar o filho, que há de reger o mundo. Então aí esse que há de reger o mundo, já definiu quem é ele, não é? O filho que há de reger o mundo. Agora, aqui não tem jeito, eu vou ter que parar e voltar lá no livro de Daniel. Agora não tem como não voltar. Bom, eu vou pedir para alguém fazer para mim. Acha para mim a visão da estátua e a pedra que foi cortada sem auxílio da mão do homem e foi jogada sobre o pé da estátua e se tornou uma grande pedra que encheu toda a terra. Quem encontrar primeiro, mostra um sinal com o dedo e eu vou pedir para você ler para mim esse texto. Pois bem, enquanto vocês encontram aí, vamos lá. Então, esse filho que há de reger o mundo é Jesus. Então, esse texto está interpretado para o final do texto. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. Recordando, o anticristo vai estabelecer paz mundial quando ele vier. Por 3 anos e meio, Israel vai fazer aliança com o anticristo. Quando o anticristo sentar no santuário, querendo ser Deus, o Israel vai se rebelar contra ele. E em consequência disso, o que vai acontecer? Ele vai perseguir Israel. Então haverá de ter 3 anos e meio de perseguição contra Israel. E nesses 3 anos e meio, a mulher que é Israel estará sustentada no deserto. Tá certo, gente? Vocês estão acompanhando o raciocínio? No período da grande tribulação, que dura 7 anos, Israel fará amizade com o anticristo por 3 anos e meio, depois vai se rebelar contra o anticristo. Quando ele começar então a perseguição, Israel será guardado por Deus durante 3 anos e meio, para completar os 7 anos da tribulação, e então Jesus volta para estabelecer o milênio. Tá certo? Vocês percebem como as coisas vão encaixando tudo no seu lugar certinho? Cada coisa no seu lugar? Então lê para nós aí, irmã. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de
cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do Estío. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Quando foi que se deu este episódio que Daniel interpretou e a irmã acabou de ler para nós? 580 anos antes de Cristo. Olha, gente, 580 anos antes de Jesus nascer, o profeta Daniel profetizou que haveria uma pedra que caiu de uma montanha, que veio de uma montanha, sem auxílio da mão de homens, feriu os reinos do mundo, que a estátua significa os reinos do mundo. A cabeça de ouro é a Babilônia, que naquela época governava o mundo. Depois vem os peitos de bronze, de prata, que é o Império Persa. Depois vem os lombos de bronze, que é o Império Macedônico, ou o grego, que é Alexandre o Grande, né? Depois vem a parte de ferro e de barro, que é o Império Romano. E assim vem o poder desta pedra, que é cortada sem auxílio da mão de homens, vem e cai aonde? No pé da estátua. No pé da estátua. Quantos dedos tem o pé? Por que será 10 chifres e 10 dedos? Está vendo como uma coisa vai entrando uma dentro da outra? Os 10 chifres aqui que João viu, na visão, são os mesmos 10 dedos que estão lá na estátua, e é quebrado, destruído, pelo poder daquele que há de reger o mundo. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Daniel escreveu 580 anos antes de Cristo, João está falando no ano 95, 96 depois de Cristo, e ele fala aqui dos 10 chifres, que bate com os 10 dedos da estátua de Daniel, e que significa a mesma coisa. Agora, quem falou com Daniel sobre os 10 dedos da estátua? O mesmo que falou com João sobre os 10 chifres. É por essas coisas que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês percebem a diferença entre um livro comum e a Bíblia? Então, quando alguém diz, a Bíblia é um livro escrito por homem, mão de homem, faz o papel, aceita qualquer coisa. Eu quero ver qual é o homem que tem a capacidade de fazer um negócio desse. 800 anos depois, ou quase isso, bater. Até o número 10 com 10. Tudo certinho, no mesmo dia, no mesmo fato, profetizando a mesma coisa, falando do mesmo acontecimento, se referindo à mesma pessoa. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que eu creio na Bíblia de capa a capa. E se apertar um pouquinho, creio na capa também. Se apertar um pouquinho, creio na capa também. Porque não tem conversa. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Olha, os 10 dedos da estátua, em parte de barro e em parte de ferro. Por que em parte de barro e em parte de ferro? Porque haverá dois poderes governando na época. Um poder político e um poder espiritual. O poder espiritual é o poder de Satanás através do anticristo. E o poder político é o poder que será do Império Romano na época. Que vai estar restaurado agora, não sei de que maneira, mas estará. O poder político e o poder espiritual. Há alguns que dizem que a Bíblia se refere ao Império Romano, porque o Império Romano é que governava na época de Jesus. Mas que será um império semelhante ao Império Romano. Isso não sei. Mas que vai haver um império poderoso nessa época, vai. Quando começou essa igreja de Roma aí, foi quando Constantino, que tirou a igreja lá das casas, né? Começou a igreja católica, praticamente foi no ano 313. Quando todo mundo se converteu e virou isso aí. Então o Império Romano já vem desde lá. Hoje ele está espalhado. Mas ele começou ali. Nesse sentido foi. Está afiado em igreja em células. Está afiado no projeto de células.
Eu gosto de ver quando a pessoa assimila o negócio direitinho, né? Gostei de ver. Pois bem, então, diante da mulher parou para matar o filho que há de reger o mundo. Aleluia. Essa mexida com Daniel foi só para recordar que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora vamos seguir nosso pensamento aí. Cadê? Paramos no versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora. Está vendo quem é o acusador dos irmãos aqui? Tá aquele que foi falando mal um do outro aí, ó. Está fazendo o papel do capeta. Aqui, ó. O acusador dos irmãos foi lançado fora. Né? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Sabendo que o pouco tempo lhe resta, quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher. Quem é a mulher? A perseguição contra Israel depois dos 3 anos e meio. Perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Ela já havia dado a luz. Está vendo a profecia aqui, a visão? Né? Jesus já veio de fato, né? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Um tempo, tempos, significa 2 mais 1, 3, metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, né? E metade do tempo, fora da vista da serpente. Foi dado, aqui, Crucite, vamos pegar agora, né? Foi dado àquela mulher, ou seja, a Israel, as 2 asas da águia. As 2 asas da águia. O que significa essas 2 asas da águia? Significa a igreja de Jesus. A igreja tem 2 asas, uma asa e outra asa. Quais são as 2 asas da igreja? Nós somos um povo. Um povo. Então vamos falar de grande reunião, de culto, de grandes reuniões. Então nós aqui temos uma asa, quando nos reunimos. E a outra asa é a asa do testemunho pessoal. As 2 asas da igreja. Israel deixou de dar o seu testemunho quando não creu no Messias. Deixou de ser o povo de Deus quando não recebeu o Messias. Mas a igreja então passou a ocupar o lugar. Eu diria, aqui é o grande ajuntamento e aqui é o nosso testemunho no dia a dia. Por isso que nós fazemos o trabalho de célula. Isso é igreja em célula. Nós reunimos no domingo aqui no grande grupo, fazemos o trabalho de louvor, de celebração, de adoração ao nome de Jesus, e durante a semana, o testemunho pessoal, de casa em casa, de lugar em lugar, de família em família, de porta em porta, de rua em rua. As 2 asas da grande águia. Quando chegar o tempo em que Deus vai restaurar Israel, porque Israel vai rejeitar o anticristo, Israel vai voltar a ter as 2 asas da águia. Como povo de Israel, eles serão um povo de Deus, e como testemunho pessoal,
eles serão o povo de Deus. Então nós somos povo de Deus como igreja, como reunião de grupo, de grande grupo, e somos povo de Deus pessoa, individualmente. O cristão verdadeiro, ele não é cristão só na igreja, quando está reunido no grande grupo. Lá no trabalho, lá na escola, onde ele estiver, ele é testemunha viva de Jesus. Ele leva o evangelho de Jesus na sua vida. No dia a dia. Aonde ele estiver, as pessoas olham para ele e dizem assim: esse cara não me engana. Esse cara é crente. Aí passa um dia, passa 2, passa 3. Ô meu, você é crente? Eu sou, graças a Deus. Eu sabia, o seu jeito não nega. Por quê, irmãos? A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então o outro mente e o cristão não mente. Então o outro rouba parafuso lá na empresa e o cristão não rouba. Então o outro vai para o banheiro fumar e matar a hora de trabalho e o cristão não vai. Então é assim. E aí todo mundo olha para ele. Ah, mas aquele crente que eu conheço lá, está com nada não. É porque ele não é o cristão verdadeiro, ele é falso. Alguém me disse: eu não pego crente para trabalhar comigo, racinha ruim. Né? Ele teve uma péssima experiência com alguém que diz ser cristão e não é. Não tem as duas asas. Ele tem uma asa só. Ele só é crente na igreja. Ele vem aqui, ó. Está no meio do povão. Ô, irmão, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor. Sai na rua, mau testemunho, não compra, não paga ninguém. Ô, tranqueira, né? A outra asa está quebrada já faz muito tempo. Lá fora ele não tem testemunho. Mas a igreja de Jesus é uma grande águia de duas asas. A asa do grande grupo e a asa do testemunho pessoal. Oi. Ela voou para o deserto. Deserto significa um lugar não habitado. Esse deserto aí, deserto pode significar outras coisas, mas nesse caso aqui, o deserto significa um lugar longe da presença do anticristo. Aí Israel vai ser protegido. A Bíblia diz que o povo de Israel vai se esconder por entre as fendas das pedras e dos penhascos no dia da angústia de Jacó. Sabe? Então eu entendo que literalmente Israel vai fugir para o deserto. No sul da Palestina. Literalmente. Eu entendo isso. Que literalmente ele vai fugir. Quando Jesus Cristo vier, Jesus Cristo vai abrir o Monte das Oliveiras, pelo texto bíblico, para que Israel consiga fugir dos seus inimigos. Mas não é esse caso aqui. Ele não vai fugir. Israel vai se... O Monte das Oliveiras vai se fender, nós vamos ver isso na frente, para o povo de Israel se juntar. Pro povo, o Monte das Oliveiras está virado para que lado? Para o lado do deserto. É ou não é? Quem já foi em Israel aí sabe. O Monte das Oliveiras está virado para o lado que vai para o deserto. Neste momento Israel vai entrar em Jerusalém festivamente, recebendo o Messias, o seu Senhor. Irmãos, por aquela porta. Agora eu vou mexer com a história da porta, né? Irmãos, a coisa é muito séria. Quando você vai a Israel, como nós já fomos, ele foi, eu também já fui, e nós vamos de novo, é só eles parar de brigar, nós vamos lá de novo. E vocês vão também, vão começar a pagar as nossas prestaçõezinhas aí de R$125 por mês, até nós terminarmos de pagar. Depois nós vamos fazer uma viagem para Israel. E vocês vão conhecer um lugar chamado Porta Dourada. A Porta Dourada está para o Oriente, de frente para o Monte das Oliveiras. Foi a porta onde Jesus entrou montado naquele jumentinho, lá no Lucas, acho que é 14, é 15, acho que é Lucas. Não sei se é Lucas, não lembro o texto agora. Ou a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, montado sobre um jumentinho, nesta porta chamada Porta Dourada. Esta Porta Dourada existe até hoje, está fechada hermeticamente, ninguém nunca mais entrou por ela. Nunca mais. Do lado de fora da Porta Dourada, irmãos, os muçulmanos, os árabes, fizeram um cemitério. E eles fizeram o cemitério, sabe por quê? Porque eles sabem que o Messias vai entrar por ela quando voltar. E eles sabem também que judeu não toca em morto. Então eles disseram: vamos abominar a Porta Dourada para o Messias não entrar por ela. Fizeram um cemitério na entrada da Porta Dourada. Olha que coisa interessante. E está lá fechado até hoje.
mas ela vai ser aberta. Porque o Monte das Oliveiras, como disse o irmão Irci, vai se fender em duas partes. E o lugar do Getsemane, onde Jesus suou gota de sangue, vai ser um vale aberto naquele dia, por onde Israel vai chegar, vindo do refúgio do deserto, para entrar na Jerusalém pela porta dourada. Isso nós vamos conferir lá em Jerusalém, no dia que nós formos lá. Nós vamos conferir no local. Eu tenho isso filmado aí, se nós tivermos uma oportunidade, né, irmão Sabino? Irmão Sabino também estava lá. Nós tivemos uma oportunidade e eu vou mostrar para vocês. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês na próxima semana. Próxima semana eu não vou estar aqui, né? Quando eu voltar lá da África, eu vou mostrar para vocês isto. A porta dourada, hermeticamente fechada, nós vamos parar um pedaço do nosso estudo bíblico para ver isso que nós estamos vendo agora, né? Então, de fato, isso vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos ver então o que tem aqui de resto. Pelo que alegravos e tal e tal. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher duas asas como da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Foi fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, e os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Quem são esses outros, para nós terminar a conversa de hoje? Quem são esses outros filhos da mulher? Não é nós, porque nós já fomos arrebatados. Lembra que tinha 10 virgens? 5 eram nécias? Exatamente. 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes sobem no arrebatamento. As outras 5 voltam. Satanás se levanta contra Israel, Israel foge para o deserto. Ele volta e se levanta contra o resto da igreja que ficou. Os outros filhos da mulher, que têm o testemunho de Jesus. Amém? Pois não. Ficar para a grande tribulação. Não, só os 7 anos da tribulação mesmo. Depois vai entrar o milênio aí, é outra história. Exatamente, vão morrer, vão sofrer, alguns não vão morrer, mas o fato é que eles vão enfrentar a fúria de Satanás. É por isso que eu digo, gente, vamos andar em comunhão com Deus e santidade, porque Jesus vai voltar e nós vamos subir. E quem não subir vai passar apertado aqui, porque o diabo vai se levantar poderosamente. Oi? Testemunha. A igreja subiu. A igreja foi embora. As testemunhas que eram as nécias ficaram. Oi? Esse resto da semente aí não pode ser os judeus que estão espalhados no mundo também? Não, os judeus já estão juntos. Já estão juntos nessa época? Vão se juntar tudo. As 12 tribos já está explicado no texto anterior. Não, eles não são judeus, eles são gentios mesmo. Somos nós. Nós, a igreja de Jesus, a parte que não vai subir. Né? A parte que não vai subir, a parte que vai ficar aqui. Então, o que o Sabino disse é bem real. A igreja de verdade vai subir. Agora, aqueles que estão aí, né? Igual esse que eu falei agora, que compra, não paga, fica enrolando. Esses aí vão ficar, não vão subir. E aí, Satanás vai se levantar contra eles. E eles terão que enfrentar o chifrudo, aguentar o balançado, para poder, no final da tribulação, ter uma oportunidade. Senão, a vaca já foi para o brejo. Oi? Israel vai ser poupado por quê? Isto. Israel também vai ser perseguido pelo anticristo. Agora veja bem, veja bem. Essa pergunta sua é muito importante, irmão. Eu vou te falar por quê. Nós estamos com o tempo já vencido, mas veja bem. Vamos repartir de novo. 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio.
Esses 3 anos e meio é reino de Satanás. E esses outros 3 anos e meio, vamos colocar aqui direito. É reino de Satanás, mas debaixo ou sob juízo de Deus. Então é o seguinte, nesse período aqui, ele vai fazer aliança com Israel. E nesse período aqui, ele vai perseguir Israel. Entende? Só que Israel, ele vai perseguir para destruir Israel, igual fez o Hitler. Só que ele não vai conseguir destruir Israel, porque Deus não vai deixar. A mesma coisa da igreja, desses outros aqui, ó. Está aqui no versículo 17, 16, 17, 18, melhor, né? A igreja que vai ficar também vai ser perseguida por Satanás. Mas eles têm o sinal de Deus e eles não serão destruídos por Satanás. Satanás não vai ter poder para destruí-los totalmente. Alguns morrerão, como alguns judeus também morrerão e sofrerão a perseguição de Satanás, mas eles, veja bem, tanto a igreja que ficou, quanto o povo de Israel que estará aí, estarão vivendo num mundo sob o juízo de Deus, e os terremotos, os temporais, tudo vai atingir todo mundo. Então, vai sofrer? Vai sofrer tanto quanto Israel, né? Mas só que ela pega desde o começo. A quem mais foi dado, mais será exigido, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, irmão, Israel não vai estar livre, não. O juízo de Deus que vem em forma de saraiva, de catástrofe, de vendaval, de terremoto, de maremoto, vai pegar eles também, vai atingir todo mundo. Quando vem uma catástrofe, atinge todo mundo. Ela vai ser a mesma coisa. Quando vier a catástrofe, vai atingir todo mundo. Israel também. Exato. Isto. Tirada e alimentada por Deus. Veja bem. Isso. Hoje, o irmão entende, exato. O irmão na terra vai estar sofrendo as mesmas. O que acontece conosco hoje é o que vai acontecer com Israel naqueles dias. O mundo não jaz no maligno, mas nós não estamos debaixo do poder dele. O que Deus faz conosco hoje vai fazer com Israel naqueles dias. Mas quando vem um terremoto, um temporal, um maremoto, nós sofremos a mesma consequência do ímpio. É ou não é? Isso está perfeito, é isso mesmo, né? Eles serão guardados, porque Satanás não vai querer destruir os dele, vai querer destruir os que não são dele. E se Deus não tomar conta desse povo, ele vai destruir. É isso que Jesus disse em Mateus 24. Se aqueles dias não fosse abreviado, não escaparia ninguém, nem os escolhidos. Ok? As testemunhas. Vai fazer parte, não sei. O irmão está falando da retirada de Israel. Não sei, eu nunca pesquisei. Sem dúvida. Satanás não terá poder sobre elas também. Tem o sinal de Deus. Estarão livres do poder de Satanás. Junto com os gentios ou junto com Israel. Esse detalhe, se eles estarão cá ou lá, eu não sei. Né? Mas o fato é que seja espiritual ou seja físico, Satanás vai ser livre do poder de Israel vai ser livre do poder de Satanás. Como nós somos livres hoje. Não quer dizer que eles terão que fugir para o deserto. Está dizendo que eles estarão num lugar fora da presença do inimigo. E Deus vai sustentá-lo como nos sustenta hoje. O que acontece conosco hoje vai acontecer com eles na tribulação. Exatamente isso. Ok? Pois bem, então nós terminamos assim o capítulo 12, agora viríamos a besta que emerge, que sobe do mar, que o Filipe quer ver, né? Então tá certo, a besta que emerge do mar. Nós já vimos hoje o capítulo 10 e o 11, vimos superficialmente, porque tem muita coisa aqui que eu não sei interpretar, não entendo ainda. Zacarias 14 diz assim, no versículo 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha.
Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Ezal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Isso é um resumo do livro de Apocalipse inteiro, né? O profeta Zacarias está profetizando um resumo, uma visão geral do que o livro de Apocalipse está dizendo. O povo de Israel vai fugir pelos montes, vai andar escondido pelas montanhas, pelos vales, mas será reunido novamente em Jerusalém, né? E nesses dias acontecerão muitas coisas, entre elas o fender da montanha do Monte das Oliveiras, né? Muita coisa interessante vai acontecer nesse tempo. Nós não estaremos lá para ver tudo isso, porque estaremos nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Por isso, quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, e continue o ímpio praticando iniquidade, e o justo continue praticando justiça. Não é? Então vamos nós lutar por uma vida de santidade, de justiça, de comunhão com Deus. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.